lá, então nós vamos estudar hoje capítulo 9, 10 e 11, e eu queria dizer, quem aqui tem alguma coisa para compartilhar, tem alguma palavra que foi top, tem algum ensinamento que ficou com a cabeça em pé, cabelo em pé, tem algum que deu 13, porque eu vou dizer, tem terça, esses capítulos aqui são capítulos de pirar a cabeça, né? Capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 são capítulos que mexem com nossa profundidade teológica. Vocês vão ver. Quem aqui não leu, não estudou, ou leu e não entendeu, passou direto, vai ver como tem assuntos complicados aqui. Por exemplo, a soberania de Deus, sobre o que é todo Israel, numa perspectiva escatológica, lá no capítulo 11, nós vamos ver isso daí depois, todo um por um, mas eu quero saber quem aqui tem um texto, assim, esse texto aqui foi, vamos lá, quem pode falar para mim aí? Vamos lá. Pode começar, vai lá. Glória a Deus. Acho que dentro do livro de Romanos, esses 3 capítulos foram o que mais me ministrou. Dentro daquela questão de eleição, onde até nós já conversamos, eu passei esse ano todo dentro daquela briga de calvinismo e arminianismo, o que acreditar, né? E dentro do capítulo 9, dentro do capítulo 9, nós vemos Paulo ele demonstrando a soberania de Deus, como que Deus age e quem somos nós para questionar ou para falar alguma coisa em relação àquilo que ele projetou para a nossa vida. Então, aí eu olhei, ele está falando hoje o que nós conhecemos sobre calvinismo. Aí quando caí no capítulo 10, ele joga a responsabilidade humana na escolha. Falei, agora que ele está falando de arminianismo. Aí eu fui orar, comecei a buscar e fui muito ministrado. E eu cheguei assim na conclusão de que nenhum nem outro, né? Na verdade, nós temos que buscar, nós temos a soberania de Deus sobre a nossa vida. Deus ele é soberano em fazer o que Ele quer de nós. Quando Ele quer o nosso ministério, a palavra fala que é Ele que coloca o desejo, Ele que faz o efetuar em nossa vida, mas Ele não nos isenta da responsabilidade humana de nós mantermos firmes o propósito de Deus e que possamos cada vez mais levar a palavra, porque Ele fala que as pessoas, o que ministrou muito em mim foi o capítulo 10, versículo 9 em diante. Eu acho que nós vamos falar sobre isso, aonde ele, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então ele coloca isso para uma responsabilidade humana. Quando o Espírito Santo tocar, tem que ter o particípio humano, né, para que possa acontecer. Então eu vi que tudo parte de Deus. Tudo, desde o projeto, desde o executar, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça, mas tem a parte humana, e cabe a nós, por isso que nós pregamos, por isso que nós levamos o Evangelho, e para mim foi como se fosse uma chave. Às vezes para muitos pode parecer algo muito simples, sabe? Fala assim, mas é muito óbvio isso, mas é que nesse último ano foi uma briga psicológica, amigo, uma briga espiritual entre esses dois pontos de vista que vêm sendo brigados aí há vários séculos, que seria o arminianismo e o calvinismo, onde um coloca Deus como centro de tudo, o outro coloca a responsabilidade humana no centro de tudo. E eu consegui ver Paulo mesclando esses dois pontos de vista e colocando o foco divinamente na presença de Deus e na pessoa do Senhor Deus. Deixa eu só explicar o que é calvinismo e arminianismo, né? Porque o que acontece? O que é o calvinismo? O que ele está falando na perspectiva calvinista? O fatalismo, né, da soberania. Porque ele está dizendo que Deus predestinou um homem e está predestinado e assim acabou. Esse é o calvinismo, né? O calvinismo no qual Deus ele governa tudo. E tem o arminianismo que ele está falando, que tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas posições, que vão interagindo com os princípios de Deus e vai construindo nossa história dentro de uma pré-ciência de Deus, né? Então ele está falando que ele já desmistificou isso na cabeça dele, já fez a opinião dele. Eu não vou problematizar para continuar. Se está resolvido, então está resolvido, então não vou mais cutucar, né? Mas assim, vamos destrinchar esses textos todos aqui, vamos nos aprofundar.
mas realmente é isso daí. Ele começa falando sobre sobre o vaso de honra e desonra. Ele fala, eu fiz. Deus fala, eu escolhi alguns para ser vaso de honra, outros para desonra. E aí cai no calvinismo. Mas depois ele vai lá e diz, mas Israel, por causa dos seus pecados, que matou os profetas, e aí fica essa crise de identidade na leitura das Escrituras e talvez não entendendo muito bem esses pontos teológicos básicos. Mas a gente vai dando andamento nisso. Pastor Fernando. Amém. Acho que só abrindo um parênteses, né? Quando a gente fala de predestinação, né? Quando eu falo de predestinação e quando ela tem ênfase na graça, ela se resolve, né? Se eu dou ênfase na graça, você sai do 13, né? Está resolvido, né? Porque eu estou focado na graça, né? Mas eu queria falar do versículo 2 do capítulo 9. Ele diz assim, na verdade ele é continuação do 1, né? Que ele fala assim no capítulo 9, versículo 1, fala, em Cristo eu digo a verdade. Não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Que ele fala assim, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Né? Aí ele está falando, aí ele continua, esse texto ele vai até o versículo 3, ou até o 5 para fechar, mas que ele está focado onde, como é interessante quando a gente vive alguma coisa de um lado, que você entende o coração e a mente de quem está vivendo, né? Então, às vezes, a gente teve um problema financeiro, aí você vai ministrar a vida de alguém financeiro, aí você diz, como que pode ele não estar enxergando isso, que ele vai falir, se ele continuar, ele vai quebrar, se você está na mente da pessoa, porque você viveu. E Paulo está dizendo isso. A dor dele, na verdade, é por eles não entenderem que o Senhor é Senhor, que Jesus é Senhor, né? Então eu vejo que a dor dele maior é por as pessoas não aceitarem o seu Jesus como Senhor, né? Como príncipe, como Senhor da vida deles, como Deus como a nossa salvação, né? Então é muito bacana essa parte que ele fala isso daí. E o legal é que ele continua, lembra que a gente estava conversando na semana passada sobre Romanos capítulo 8, que Romanos capítulo 8 ele tem uma característica todo do Espírito, né? O capítulo do Espírito. Então, Espírito que faz. Ele abre o capítulo 9, no verso 1, falando que a consciência dele, veja bem, ele retira o mérito da sua própria consciência. Então, ele diz assim, ó, digo a verdade e não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Ele está dizendo que essa consciência é vinda do Espírito. Então, assim, ele está, de novo, nós estamos no capítulo 9, mas ele continua, como no capítulo 8, que nós vimos todo o capítulo 8, a pessoa do Espírito Santo operando, trazendo entendimento, revelação e discernimento. É maravilhoso isso. Quem mais? E a aflição, né? Porque aquilo que o pastor Fernando acabou de dizer, ele tinha uma aflição. O sofrimento dele, nós vamos ver isso também no estudo, mas ele tinha uma aflição muito forte, porque ele via o sofrimento do povo, porque não tinha Cristo, não entendeu Cristo, né? Vamos lá. Graça e paz. A Zizi falou aqui calvinismo, eu falei, é comigo esse negócio. O que marcou aqui, que eu achei interessante, é o seguinte, no capítulo 10, versículo 14, vai falar de um dos passos da visão. Né? E diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não é? Então, é a disposição de ouvir, de ser ministrado e poder sair, né? Ser enviado e pregar o Evangelho. Não é? É engraçado, importante, interessante desse texto é que, mais uma vez, o apóstolo Paulo ressalta a importância da palavra, como nós vamos ver aqui, ele diz, no texto que o Wagner acabou de dizer, ele fala que a fé vem pelo ouvir da palavra, logo depois do que ele acabou de dizer, mas ele diz a importância da gente dizer a palavra, falar a palavra, de socializarmos a palavra,
não ficarmos com essa palavra com a gente. E para explicar isso, eu vou começar a explanação hoje, com uma base teológica, um fundamento teológico. Aqueles que gostam de teologia vão estudar um pouquinho, aqueles que já viram, quem não viu, vai ver agora. A diferença entre a missão centrípeta, e vamos mais um slide, depois volta, e a missão centrífuga. A missão centrípeta é uma ideia de Israel, porque se você não compreender isso, você não compreende o livro de Romanos, e tem uma terrível dificuldade de compreender principalmente esses três capítulos. Como que nós, não sei se você está conseguindo enxergar, porque nós estamos sem telão, né? Mas assim, o telão não está muito bom, mas é Israel, e as nações viriam até Israel. É muito comum você ver no Velho Testamento a seguinte expressão: e todos os povos, tribos e raças virão te adorar. Aonde? Em Jerusalém. Todo mundo vem a Israel para buscar a Yahvé, Deus. Então, a missão, e aquilo que a gente estava conversando, por quê? Porque o judeu, ele tem uma perspectiva, nós falamos isso semana passada também, aqueles que lembram, sobre etnocêntrica. Ou seja, é uma visão onde eu sou o centro, eu sou escolhido, eu sou o melhor povo. Lembra que eu falei com vocês no último culto, semana passada, sobre quem descobriu o Brasil? E vocês falaram, Pedro Álvares Cabral, João Firmino, não sei, lembra disso? Eu falei, tem certeza? Porque há controvérsias até quem descobriu o Brasil na versão oficial. Mas quem descobriu o Brasil? Depende da perspectiva. Se for uma perspectiva eurocêntrica, foi... Tudo bem, mas já tinha gente aqui, ó. Quem descobriu o Brasil? Entendeu? Então o que acontece? Será que foi os índios? Então assim, quando a gente lê história, nós lemos a história a partir de uma etnia, de uma cultura. E quando a gente olha para o povo judeu, ele é profundamente egocêntrico. Deus, através de mim, vai se manifestar para o mundo. E eles tinham essa coisa, você vê, por exemplo, nas próprias escrituras, eles dizendo, eu agradeço a Deus por ser judeu, eu sou diferente dos outros povos, e realmente, eles eram escolhidos de Deus. Porém, quando a gente pensa na dispensação da graça, então qual era a função, a proclamação da visão de Israel, desse Deus libertador, que é o Deus Yahvé, o Deus que nós chamamos de Deus, era trair as nações para Israel. Ou seja, se você quiser se encontrar com Deus, venha aqui buscar esse Deus. E é isso que muitas vezes nós estamos fazendo na igreja. Por quê? Nós dizemos assim, se você quer esse meu Deus, você tem que ir no culto domingo à noite, ou na minha célula na quinta-feira à noite. Sendo que a missão de Deus é o id, ou missio Dei, que é a missão de Deus, que está na visão centrífuga. Pode colocar o próximo slide? Isso. A missão centrífuga é, você vai sair de Jerusalém para Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, ele está dizendo, a igreja em movimento, a igreja já pegando o gancho que o Wagner trouxe sobre a passagem aqui, sobre o querigma, a importância de proclamação, percebam que Paulo, ele pensa a missão da igreja numa perspectiva viva, numa perspectiva de ação, e não só conceitualmente. Então ele diz, agora vocês vão, ou seja, a missão empurra para fora, ao invés de você trair para dentro. Veja bem, a igreja precisa compreender essa verdade, porque senão ela vai achar sempre que tem que trazer as pessoas para a igreja tem que ir até as pessoas. Nós temos que ir até as pessoas, nós temos que ir até os bairros, por isso que a visão celular é uma visão que eu amo muito, porque ela vai até a pessoa, ela visita até a pessoa, ela abre um ponto de pregação na casa de alguém que não tinha Cristo. Aquilo que era um lugar de perdição se torna um ponto de pregação, e nós vamos alargando as estacas e vamos em direção. O que acontece com a mentalidade judaica que lê essa carta de Paulo? Esses 3 capítulos que nós vamos falar, eles têm uma profunda dificuldade de compreender esse Deus que antes era só deles, era um Deus pessoal só de judeu.
De repente agora ele é um Deus de todos, e um cara que era um fariseu, gerado aos pés do um dos maiores sábios da história do judaísmo, chamado Gamaliel, que era o apóstolo Paulo, dizer, agora eu sou o apóstolo dos gentios. Assim, esse cara é completamente louco, que coisa é essa que nós estamos vivendo? Então, nesse pano de fundo, extremamente etnocêntrico, ou seja, a minha cultura, etnia, ela é o centro, que é o que acontece com os judeus. Eles leem a perspectiva de um Cristo que agora muda toda a sua cultura. Porque antigamente, queridos, a gente precisa entender na cultura judaica, não existe sinagoga que entra mulher junto. Então o culto, ou seria a igreja aqui, só entraria os homens. As mulheres, elas ficam de canto, escondidas com uma tela lá escondida para poder entrar. De repente Jesus, como nós vamos ver aqui, nesses capítulos também, para Deus agora já não existe mais rico, pobre, judeu, grego, não existe mais diferença nenhuma. Todos somos iguais. Eles começam, parece que o judeu, o apóstolo Paulo vai falar isso sobre a provocação que ele faz. O apóstolo Paulo, ele gera uns ciúminhos. Você pode ver, eu vou falar disso hoje também. Porque ele diz assim, eu sou apóstolo dos gentios, e agora eu vou provocar os judeus para eles entenderem que eles não são o centro do mundo. Como termina o último versículo do capítulo 11? Vamos ler lá, para vocês verem. O último versículo do capítulo 11 reflete a busca do apóstolo Paulo de voltar à essência maior do evangelho. Qual é? O que está escrito aí? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo desconstrói, nesses 3 capítulos, a ideia de que o povo é o centro. Quem que é? O Deus de Israel. Não, o Deus não é Deus de Israel. O Deus é o Deus sobre todos. Então ele tenta desconstruir, na mente judaica extremamente etnocêntrica, que o segredo, ou a última bolacha do pacote é Israel. A última bolacha do pacote não é Israel. A essência de tudo é Cristo, e é isso que ele vai em direção. Não é porque vocês são um povo bonito, não é porque Cristo é Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos ver capítulo 9, ver alguns versículos que são pertinentes para a compreensão dos capítulos que nós estamos estudando. A primeira deles é a tristeza de Paulo, muito bem citada pelo pastor Fernando, que ele diz lá, eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Por quê? Por quê? Vamos abrir nossas Bíblias lá e vamos continuar o texto, no verso 3. Ele diz por quê? Porque eu mesmo desejaria ser, depende da palavra, depende da tradução, separado de Deus, anátema, maldito, você pode escolher. Separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Porque é o seguinte, isso é um texto muito forte, e às vezes não é muito compreendido, que o apóstolo Paulo está pedindo para ser maldito, é estranho, né? Ele está dizendo assim, eu me entregaria para me separar do próprio Deus em favor dos meus irmãos. Ou seja, preparem-se, eu estou dizendo para vocês que eu amo vocês, que eu choro por vocês, judeus. Eu tenho um respeito por vocês, eu clamo por vocês, ao ponto de trocar a minha relação para que vocês recebam a revelação. E aí ele diz, por quê? Agora, vocês entenderam que eu amo vocês? Entendemos. Entendemos que eu oro por vocês? Entendemos. Entendemos que eu me importo com vocês? Entendemos. Então o lombo está preparado, agora vocês vão ouvir. Agora eu vou explicar o que eu tenho que explicar para vocês, porque eu explico para vocês, porque vocês são crentes. Porque vocês têm que entender uma revelação. É aquilo que o pastor Fernando falou, ele se angustia. A Bíblia fala que tem grande tristeza, incessante dor no coração. Isso é o coração de um evangelista.
o coração de um homem que entende coisas espirituais. Porque um homem carnal, ele não sente incessante dor quando alguém se perde, quando o povo está se perdendo. Quando nós encontramos alguém que é espiritual, ele sente a dor. Ele sente a dor do Espírito, porque a palavra de Deus diz assim, que não é mais a gente quem vive, mas é Cristo quem vive em nós, não é verdade, irmãos? E quando Lázaro morreu, o que aconteceu com Jesus? Ele sente a dor, ele se importa com o ser humano, ele se importa com o outro. Está dando para compreender, sim ou não? E nós vamos continuar, próximo versículo. O exclusivismo de Israel. Então, ele vai lá e diz assim, vocês entendem que eu abriria a mão até mesmo da minha intimidade com Deus, para que vocês entendessem que eu amo vocês. Presta atenção que é um capítulo voltado para a comunidade judaica de Roma. Quem está lendo isso? Todos. Porém, nós já vimos que Roma, a igreja de Roma, tinha dois tipos de pessoas, tinha os gentios e tinha os judeus. Porém, você percebe que ele começa a trabalhar especificamente com os judeus aqui. Ele diz assim, tenho grande tristeza por vós, cessante no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, ele começa a elogiá-los, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne. Presta atenção que ele diz, o Cristo ele não nasce dos judeus, ele não vem dos judeus. Segundo a carne, como homem ele veio de judeus, ele veio do trono de Deus, ele veio da eternidade, e não especificamente de um povo qualquer. Ele veio segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, como diz no verso 7. Aí, queridos, nós vemos o exclusivismo de Israel no verso 6 e no verso 7, porque ele diz assim, pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Então, ele começa a valorizar, existem alguns teóricos que pensam sobre isso, e eu também penso nisso, que o apóstolo Paulo estava dizendo que a grande... Como nós já lemos também, o que importa não é ser circuncidado ou não ser circuncidado, mas é ser nova criatura. Significa o que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz que agora Deus não circunda, não faz a circuncisão do prepúcio do homem, mas o nosso coração, que é o que realmente importa. Então ele começa a dizer, existem pessoas que são de Israel, mas não são israelitas. Eles não têm a essência desse povo, eles não sabem, não entendem aquilo que acontece, eles não têm esse parâmetro. Amém, queridos? Está dando para compreender? Depois nós vamos no capítulo 9, verso 13 ao verso 15, nesse texto tão bonito, tão lindo, tão pirante, e diz assim, no verso 13, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Ele diz, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Porque o povo de Israel estava dizendo assim, por que agora Deus mudou? Agora Deus estendeu a sua misericórdia para todo mundo. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo começa a escrever para dizer assim, para eles assim, menos. Vocês acham que vocês podem controlar Deus? Ou julgar quem pode e o que não pode? Deus é soberano sobre tudo. E a petulância humana, porque isso acontece com a gente também. Acontece, não é com ele só não, acontece com a gente. Depois nós vamos falar sobre a soberba da soberania. Quando a gente lê a soberania,
nós nos tornarmos soberbos. Veja bem, quando nós recebemos a graça, preste atenção no que ele diz. Ele está dizendo assim para essas pessoas, Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser, ele é o cara, ele não precisa de ninguém, não precisa de mim, não precisa de você, ele faz o que ele quiser, ele é Senhor sobre tudo, e você tem a petulância de acreditar que você está sendo injustiçado, porque Deus escolheu outros povos para também ser o povo dele. Então ele está dizendo, Deus, ele é soberano sobre tudo, ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele é o Senhor sobre tudo. Porque a gente começa a achar, e isso acontece com a gente também, por exemplo, eu vou lá e digo, o Fernando não pode ser abençoado. Porque a gente começa a dizer, por que ele não pode ser abençoado? Ele não pode ser abençoado porque ele não vem nos cultos de terça-feira. Por que ele arranjou uma mulher de Deus para ele, e eu que estou na igreja há mais tempo ainda não arranjei? E nós começamos a julgar o proceder de Deus. Uma pessoa chegou para Carla essa semana, falou assim para ela assim, apóstola Carla, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu tenho tantas atrocidades do que está acontecendo por aí no mundo, né? E quer que eu te diga uma coisa? Que eu não consigo compreender por que você tem esclerose múltipla. Se alguém tinha que ter esclerose múltipla, é tal pessoa. E a Carla falou assim, amor, eu não sabia nem o que responder. É porque, na verdade, essa pessoa, ela está num senso de justiça humano. Quem merecia esclerose múltipla? Todos nós. Ao cubo, todo mundo. Eu vi um vídeo, acho que eu vou passar domingo ele, é um vídeo sobre a cruz, a última ministração de Billy Graham, sobre a cruz. E as pessoas têm uma grande dificuldade. Eu estava vendo uma pregação, e é verdade isso também, a pessoa ela fica assim, essa pessoa não pode ir para o céu, parece que crente fica feliz que ela vai para o inferno. Você fala assim, nossa, que absurdo. Mas aí você fala assim, aquela pessoa morreu e foi para o inferno. Por quê? Não, tinha uma vida adúltera, tinha uma vida de bebida, e tinha de droga, de não sei o que lá. Parece que tudo aquilo que a pessoa deixou de fazer por Cristo, faz com que essa pessoa exija de Deus uma justiça sem nenhum tipo de amor. Vocês já pararam para perceber? Eu tenho uma justiça, essa pessoa ela tem que passar por isso, porque eu não fiz isso, só que a justiça e a graça de Deus se manifesta em nós de maneira geral, porque assim, não existe assim, eu tenho um pecadinho, eu fiz uma coisa errada, ou fiz muitas coisas erradas. A graça de Deus vem sobre todos, porque como nós já vimos em Romanos capítulo 3, não existe um justo sequer, todos, não existe uma pessoa que busque, existe uma pessoa que é santa, existe uma pessoa que ore, uma pessoa que saiba nem orar, como nós lemos em Romanos, porque até a nossa oração tem que ser intercedida pelo Espírito Santo, porque o mais sábio dos homens precisa de ajuda do Espírito para orar. Eu acho engraçado assim, eu não sei se alguém vai ficar triste que eu vou dizer aqui, que já fez isso alguma vez, eu vou ensinar, vou ter uma ministração sobre como orar. Eu acho isso uma loucura, porque assim, como é que eu ensino a orar? Fala com Deus, você tem que falar com Deus como você fala comigo, beleza. Aí fala assim, não, tem um rito, você vai pegar, você fala assim com Deus, Deus, vem por meio desta, clamar o teu sangue para me lavar, para que assim eu possa ter livre acesso ao Senhor, porque o véu foi rasgado, e o que separava não separa mais. Eu falo assim, gente, já virou reza. Já virou reza. E mesmo a pessoa que é hábil na oração, precisa do Espírito para orar, porque senão não ora certo, como diz em Romanos 8. Isso revela, irmãos, que você somos nada. Nós não somos bulhufas. Mas eu sou pastor. Mas eu sou líder de célula. Mas eu sou diácono. Nós não somos nada. Não tem um aqui que é nada. Nós não somos nada. Por isso mesmo que nós não somos nada e doentes, como a palavra de Deus nos ensina, nós nos encontramos com um grande curador chamado Jesus Cristo, que fez com que a gente pudesse ser alguma coisa pelo poder de Cristo, através da graça. Amém? Pode falar. Servo. É escravo, né?
É. Não, e é isso mesmo. O pastor Fernando está dizendo que o apóstolo Paulo, ele fala muitas vezes sobre o termo servo. Queridos, o servo é porque o servo é servo. O servo não tem direito a nada. Ele não tem direito a recompensa, não tem direito a salário. Ele serve porque ele é a função lhe servir. E aí a gente se pergunta, né? Se eu entendo a graça, por que eu julgo a desgraça do outro? A graça tem que me fazer tão grato a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida, que faça com que eu tenha o mesmo coração que o apóstolo Paulo, como diz aqui no capítulo 9, verso 1, e eu sinta dores e aflições por aqueles que ainda não tiveram o seu entendimento aberto. E não faça com que eu julgue aquele que não entende. Porque nós vamos ver aqui na Bíblia depois vamos continuar, senão a gente não vai acabar nunca aqui. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Deus está fazendo injustiça, por que ele salvou um, não salvou outro? Por que o meu filho não está na igreja e o filho da outra está na igreja? Por que agora que estava tudo certo da minha vida, o meu marido morre? Por que ou como hoje nós fomos lá, eu fui fazer um velório de um menino, um adolescente, foi lá e morreu. E eu estava pensando nisso quando eu sabia que ele tinha morrido. Eu falei, Senhor, amanhã me capacita no Espírito para poder ministrar essa família, cuidar dessa família no velório hoje. E Deus falou muito claramente comigo assim, quem disse que você vai acordar? Para morrer, basta estar vivo. Quantas pessoas jovenzinhas nós conhecemos na nossa história que morreram muito jovem? Morreram, simplesmente morreram. Eu pude ministrar hoje para as pessoas, assim, isso é uma prova que nós temos que nos avaliar todos os dias, o que nós temos semeado para a eternidade, temos semeado para amanhã. Porque a gente aprendeu a semear para amanhã. Amanhã eu tenho que pagar aquela conta, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, sei lá. Mas nós temos que colocar nossa casa em ordem e projetar nossa eternidade, onde o ladrão não rouba, nem a traça come. Amém, queridos? Porque é isso que realmente importa. Amém? Vamos lá. E diz, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, diz ele. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, terei misericórdia de quem... Só um pouquinho, está difícil de ler aqui. Vocês entenderam, amém? E terei compaixão de quem eu quiser. Ele faz o que ele quiser. Se você quer endoidar, se você quiser endoidar, fora assistir novela das 8, tem outro segredo, é tentar compreender Deus. Por que Deus fez aquilo? Talvez você vá ouvir de Deus assim, porque eu quis. Ou você acha que eu já não cheguei para Deus e já falei para Jesus, Senhor, por que a cara tem esclerose múltipla? Você acha que eu não fiz isso, não? Você acha que eu vinha pregar domingo à noite aqui, que minha mulher gemendo de dor na cama, eu vim aqui feliz dizendo assim, nossa, glória a Deus, eu sou super espiritual, está tudo tranquilo. Ou você acha que eu não chegava para Deus e falava assim, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E Deus me ensinou que em tudo Deus tem um propósito. E quando a gente lê a Bíblia, nós vemos lá o apóstolo Paulo dizendo, eu tive um espinho na carne e pedi para Deus tirar, porque era um demônio. A Bíblia diz que era um demônio. E ele orou 3 vezes, até que Deus falou assim, filho, menos. A minha graça te basta. Aceita e fica quietinho aí. Ele fala, eu aprendi a descansar no Senhor. Porque às vezes a gente quer ser Deus. Deus tem que curar. Deus tem que fazer. Eu lembro de um pregador chamado T.L. Osborne. Quem já ouviu falar dele? T.L. Osborne. T.L. Osborne era o grande pregador de cura divina, não é verdade? Quem conheceu sabe o que eu estou falando. A mulher dele morreu de câncer. E ele dizia, quem tem enfermidade tem demônio. Expulse em nome de Jesus que sai. A mulher dele morreu de câncer na frente dele, ele não conseguiu fazer nada. É porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer. E quem quiser ficar bravo com isso, briga com Ele. Vai ter uma boa briga aí, né? Sim, uma ótima briga. Nossa, fagulho de farelo cósmico querendo brigar com o Criador de tudo. Vai ser ótimo, vai ser uma briga difícil. Né? Só Jacó e tudo fez isso. Vamos lá. Próximo slide. Nós vemos capítulo 9 ainda. Soberania de Deus
e justiça. Verso 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele diz, de modo nenhum. Verso 18, logo ele tem misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Veja bem, ele está falando de endurecer, ele está falando, se Deus quiser endurecer seu coração, você não vai entender nada. Isso também é soberania de Deus. Começou a endoidar de novo. É soberania. Ele endurece o coração de quem ele quiser. Ele não endureceu o coração de Faraó? Porque ele não podia ter lá chegado, Faraó, abre o seu coração. Deus ministrado o coração de Faraó falou assim, pode ir, meus filhos. Vai, porque o Senhor Deus me revelou o propósito para vocês. Não podia ter feito isso? Mas a Bíblia diz, Deus endureceu o coração de Faraó. Ele é Senhor sobre todas as coisas e faz tudo o que quiser, na hora que quiser, com quem Ele quiser, e não tem ninguém regulando Ele mesmo é que manda. E é isso que ele tenta dizer, né? Pode colocar o próximo slide, queridão. Pode falar. Esse dia o cara falando, né, pro repórter, ele matou 8 pessoas. 8 pessoas. Depois, dentro lá, o repórter falando com ele pegou uma palavra, ele falou que ele tinha sido, ele falava do matar e depois ele estava arrependido. É esse que você está falando? Entendi. O coração para endurecer e depois ele reconhecer que Eu não sei não o que Deus fez, qual o mistério desse homem. Não, porque quando ele matou, né, eu assim, né? Porque depois ele estava arrependido que ele fez isso. Ele tinha um coração muito, né? Matava 8 pessoas para chegar a matar. É assim, ó, a gente compreender o propósito de Deus é uma tremenda loucura. A Bíblia fala, os meus pensamentos são maiores que os seus. E é mesmo, não tem como a gente diagnosticar, não tem como a gente entender Deus. Nós vamos ver aqui depois, no capítulo 11, verso 33 diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Ou seja, eu não consigo sondar esse juízo de Deus. Eu não consigo ler o coração de Deus. E depois ele termina, e quão inescrutáveis, né? A palavra aí, que gosta de grego aí, é anexiniastos. Olha que bonito. Que significa tornar-se impossível de averiguar. Então o que ele está dizendo? É impossível ler. E quão inescrutáveis, ou quão impossível é averiguar os seus caminhos. Não dá para eu racionalizar, entende, gente? Assim, por que Deus fez isso com o Fernando? Quantas vezes eu já cheguei e disse assim, Deus, por que isso aconteceu? Não dá para entender, eu falo assim, por que o Senhor tem esse propósito? Eu não estou compreendendo. Qual o propósito que o Senhor tem para isso? Para que o Senhor está fazendo esse tipo de coisa? Ninguém entende, não dá para entender. Mas não dá para entender Deus. Não dá para a gente racionalizar Deus, Cristo e o projeto dele em nós. Porque os projetos de Deus são muito acima dos nossos. Amém, queridos? Pode ser o próximo. Volta lá, nós não falamos isso daí. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto, criado, né, perguntar a quem o fez, por que fizeste assim? Dá para a gente falar assim, por que agora que eu estava vivendo em santidade, meu carro bateu, meu filho desviou e minha empresa faliu? Assim, Deus, por quê? Não dá para entender. Imagina se Jó tentasse racionalizar e entender esse Deus. Deus, por que eu estou coçando o meu corpo, que está inteiro em feridas, com cacos de telha? Por que o Senhor me deu uma mulher endiabrada que fala para eu amaldiçoar o Senhor e morrer? Por que o Senhor tirou tudo que eu tinha? Para quê? Os propósitos de Deus não se discernem na cabeça humana. Se Deus quiser revelar a vontade dele para a gente entende. Se ele não quiser revelar, a gente não entende.
E vai ter muita coisa que você vai chegar no céu e vai dizer assim, Deus me explica, ele vai dizer, agora eu explico. Você pode me explicar aquilo? Não, agora eu te explico, filho. Por quê? Porque você não conseguia entender. Não, mas se você me explicasse, você não ia entender do mesmo jeito. Não dá para entender. Amém, queridos? Eu disse isso para vocês lá, sobre isso, a soberania de Deus, é uma coisa muito louca, né? Eu contei a história para vocês do... como é que chama? Do Museu do Holocausto em Jerusalém. E acontece isso porque as pessoas vão sofrendo junto, porque você vai entrar no museu, é muito forte, né? Você vê os marmanjão lá, os barbudão forte lá, metido a valente, eles começam a entrar em prantos, os caras começam a chorar andando. Você passa num lugar que é um vidro, só com um chapéuzinho e tênis de criança, que foram todos assassinados na câmara de gás. Você vai falar assim, não quero lá não, vou ficar sofrendo. Não, é maravilhoso. E aí você entra, querido, você passa assim, aí você vai vendo o que aconteceu, e aí o museu ele vai ficando cada vez mais estreitinho, para mostrar o que o povo judeu passou na mão de Hitler. E quando você chega no final, você fala assim, por que Deus fez isso tudo? Para se cumprir as escrituras que dizia que ele congregaria de todos os povos e traria de volta de todos os povos o povo que ele quer. E um dos maiores milagres históricos de todos os tempos é a ressurreição de Israel. Queridos, não existe um povo que ficou centenas de anos sem falar uma mesma língua e voltou a falar a língua. A língua que fica 100 anos sem falar, ela some. Se a gente parar de falar português aqui, ela some. 100, 200 anos, acabou a língua. Israel ficou 2000 anos, lá eles falam hebraico. Alguém explica? Existe alguém que explica. Quem? A palavra. E ele diz assim, que não era, e por causa do pecado do povo de Israel, eles foram dispersos no ano 70, quando o imperador Tito vem sobre Jerusalém, eles são dispersos para todos os cantos, e eles voltam para lá, no final do século passado, porque por causa da perseguição, onde o povo era perseguido, eles têm que voltar, não porque querem, mas porque a perseguição estabeleceu. Quando a gente abre, até para estudar a história da igreja, por exemplo, o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, verso 8? O que a Bíblia diz lá para a gente, vocês lembram? Mas recebereis poder sobre vós, e sereis minhas martirias, porque testemunha é martiria no grego, que significa mártires. Sereis minhas testemunhas, meus mártires, aonde? Os confins da terra. Ele disse assim, sereis minhas testemunhas em Jerusalém? Vamos lá, vamos melhorar a pergunta. Ele disse que vai ser só em Jerusalém? Então, por que a igreja de Jerusalém ficou só em Jerusalém? Porque desobedeceu um princípio. Deus falou, vai. Você não vai? Não vai. Vai. Não vou. Vai. Não vou. Não vai? Tudo bem. Ok. 66, ele armou Deus na minha cabeça. Ele projetou uma rebelião que envolvia todas as facções judaicas contra o Império Romano. E aí tomaram o poder por 4 aninhos. Até que chegou imperador Tito e destruiu Jerusalém, cumprindo a profecia que Jesus já tinha dito, que não sobraria pedra sobre pedra do templo de Israel, de Jerusalém. E eles todos são dispersos. E quando eles foram dispersos, adivinha o que aconteceu, meus irmãos? Pregaram o evangelho em todos os cantos do mundo, porque todos os propósitos de Deus, só existe o sim e o amém. O homem pode correr, pode brigar, mas quando Deus quer, Ele faz, Ele dá um jeito de acontecer. Então, por isso, seja inteligente, não busque a perseguição, busque a obediência, ouvindo a palavra de Deus, para que você não tenha que perecer como a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém morreu herege numa cidadezinha ao lado do Jordão, chamado Pela. E pelo amor de Deus, não faça isso também, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Próximo texto. Israel, mas aí o que acontece?
estava gravitacionando essa conversa, essa carta do apóstolo Paulo, no capítulo 9, sobre a escolha de Deus. Então Deus escolheu, Deus separou, e aí nós entra naquilo que o Luiz estava falando sobre o calvinismo. E aí o que acontece? De repente ele vai lá e muda um pouco o foco e a motivação. E ele diz, o que ele fala lá? Agora, não é só porque Deus escolheu, mas porque vocês também semearam. É porque vocês também fizeram bobagem. Olha o que ele diz. Assim como também diz Oséias, chamarei meu povo, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E aí ele começa a dar justificativas. Pode colocar o próximo slide? Olha lá. Que diremos, pois, que os gentios... Não, pode voltar lá, que lá mesmo. Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram em pedra de tropeço. Logo depois ele vai falar também no outro capítulo. Como o próprio profeta Isaías nos ensinou, o apóstolo Paulo explicando, vocês mataram os profetas. Deus mandava os profetas e vocês matavam os profetas. Vocês cometeram erros cruciais, soberba, como vocês focaram a salvação de vocês, o relacionamento e a eleição de Deus com vocês nas obras. Está dando para compreender, querido? Eu tenho medo de ficar muito teórico e vocês não compreenderem, porque Romanos é isso, eu avisei para vocês, né? Romanos é uma viagem teológica. Tá difícil? Sim ou não? Está dando para compreender? Amém? Então vamos lá. Israel, rejeição, próximo slide. Estamos no capítulo 9 ainda? Não, aí já estamos no capítulo 10. E nós vamos falar sobre a realidade do judeu perante Deus. E ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Preste atenção, existe uma teoria teológica aonde todo judeu já é salvo. Sabia disso, não? Quem já ouviu isso já? Eu já ouvi. Judeu é salvo. Pois é, mas a Bíblia diz que o único caminho, a verdade e a vida é Cristo. Só vem ao Pai se for por Ele. Não tem outro caminho se não for por Ele. E nós vamos entrar num versículo que é a base dessa perspectiva que todo judeu é salvo. Nós vamos ver lá depois, ou vai ser salvo, né? Olha o que ele diz. Ele suplica, ele ora a Deus para que eles sejam salvos. Veja bem, se eu sou salvo, se o Hugo é salvo, se eu sei que ele é um homem, que ele está salvo por Deus, porque ele nasceu com pedigree, eu preciso ficar intercedendo para que ele seja salvo? É óbvio que não. Ele está dizendo, queridos, que ele tem que interceder porque ele está vendo o risco da perdição do seu povo. É óbvio, isso é uma inverdade teológica que muitas pessoas pregam. Não, porque os judeus já são salvos. É mentira. Ninguém é salvo pelo DNA que tem, pela origem genealógica que ela tem, ou pelo pai que possui, mas pela fé em Cristo Jesus, num chamado e numa escolha individualizada. Amém? Olha o que ele continua. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo. Outra coisa linda desse texto. Por Deus. Veja bem. Eles têm o quê? Zelo. Por Deus. Porém, não. Romanos capítulo 1. Volta 1. Romanos 10. 1 e 2. Romanos 1 e 2. Ué, não está aí? Espera aí, deixa eu ver onde está esse daí que você está mostrando. Espera aí. Espera aí, passa mais um slide para frente, lindão. Para frente. Aí, está aí. Irmãos, de boa vontade do meu coração, minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Se os judeus vão ser salvos, se ele suplica para que sejam salvos, supõe-se que alguém suplica não em vão. Eu vou suplicar alguém que já tem o anel da imunidade da salvação, porque é judeu? E depois, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém,
não com entendimento. Queridos, se nós temos que clamar a Jesus e ao Espírito Santo por uma coisa, nós temos que clamar ao Espírito Santo para que nos dê entendimento. Entendimento. Entendimento não é aquilo que a massa diz que é, não é aquilo que as pessoas acham que ser. Entendimento é aquilo que vem do trono para a gente. Ele diz, veja bem, só ter zelo pela palavra é suficiente? Só ir para todos os cultos e participar de todas as coisas e ser o primeiro a querer disciplinar a irmãzinha que apareceu grávida na igreja, isso daí é isso que o fariseu fazia. Isso daí é o suficiente? O suficiente, queridos, é ter zelo com entendimento. Olha lá o que ele diz. Porém, não com entendimento. Ele fala, eu testifico, eu dou exemplo, é verdade, eles têm zelo por Deus, não é zelo pela religião, é zelo por Deus. Queridos, sabiam que nós temos nossa Bíblia hoje? Porque os escribas eram extremamente zelosos. Eles tinham um cuidado minucioso de reproduzir cada vírgula, cada acento, cada coisa que tinha lá, cada instrução. Por isso que a Bíblia chegou, é por causa da soberania de Deus, mas usou esses homens que tinham muito temor. Só que não adianta ter temor, não adianta servir a religião intensamente, se não tiver entendimento para servir a Deus. E é isso que a única pessoa que pode dar para a gente é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos colocar o texto. Romanos capítulo, volta o slide lá, eu pulei aqui, queridão, pode voltar, isso. Lá está, autojustiça, joatiça, mas tudo bem, versus justiça que vem de Deus. Então ele diz lá no verso 3 e verso 4, portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, olha aqui, ó, vocês compreendem como a questão farisaica, ela nos segue espiritualmente? Porque, veja bem, ele está falando sobre duas justiças. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, o ser humano fazendo o seu próprio Deus, o ser humano fazendo suas próprias regras, o ser humano fazendo seus próprios conceitos, não se sujeitaram a que vem de Deus. O pior é, além de eu formar a minha própria justiça, eu ainda rejeito a justiça que vem de Deus. Isso é uma loucura. Porque o fim da lei é Cristo. Diga para o seu irmão, o fim da lei é Cristo. Amém, queridos? Para a justiça de todo aquele que nele crê. Aí nós vamos para o capítulo, pula um slide. Isso. Nós vamos para o versículo que nós estudamos aqui com nosso irmão Luiz. A boca expressando a fé no coração. Esse é o texto que a gente usa muito para a pessoa que vem entregar sua vida para Jesus, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a importância de dizer, de falar. No próprio capítulo 10, verso 14, nós vamos ver a importância da pregação, que gera fé, que gera salvação, né? E lá diz assim, como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja bem, ele está falando sobre uma perspectiva de querigma, de proclamação do Evangelho, de pregação do Evangelho, mas ele está falando e revelando a importância da pregação do Evangelho, da palavra de Deus circular. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, nós temos que pregar a palavra. Olha lá o que a Bíblia diz, pode colocar o próximo slide, no verso 17, vamos ler o texto de baixo, depois o texto de cima, diz assim, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja que coisa interessante, a fé não é qualquer pregação, não é uma boa pregação, uma boa homilia, é pela expressão do Evangelho de Cristo.
E olha lá o que a Bíblia diz no verso 15: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas, ou o evangelho, que são boas notícias. Quais são as boas notícias? Sabe o que significa a palavra evangelho? Quem sabe? Boas novas. Boas novas de Cristo. Boas novas não é dizer assim, Deus vai mudar a sua vida. Boas novas é dizer, Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Pode falar, meu querido. Está perguntando sobre Romanos 10, 9, sobre confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aham. Aham. Eu já tenho, ele está falando que já tem a salvação, e a pessoa vai lá e ela acha que tem salvação, não precisa confessar. É assim, ó. Está salvo para sempre. Vira calvinista de novo. Vira calvinista. Pode falar, meu querido. Hebreus 10. Então, ele está falando que está falando sobre uma salvação imperdível, vamos dizer assim. Não dá para você perder a salvação. E aí muitas pessoas entregam sua vida para Jesus e depois voltam aos seus pecados. Veja bem. Existe a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá Deus. Não é só porque eu tenho um ato de fé de entregar minha vida para Jesus que eu vou ter salvação para o resto da minha vida. Eu ganhei o anel da imunidade de salvação. Eu entreguei a vida para Jesus, recebi a carteirinha da El Shaddai e agora eu sou salvo para sempre. Não. Isso está ligado ao meu exercício de fé. A Bíblia fala, desenvolvei a vossa salvação. Pode falar, querido. Sim, porque nós falamos na última semana sobre um problema que o apóstolo Paulo tinha, né, que era a questão do barateamento da graça. Quando eu peco, porque eu peco muito, então eu vou fazer abundar o pecado em mim para que superabunde a graça de Deus em mim, entendeu? Porque quando a gente quer fazer arte, a gente teologiza o nosso pecado, o nosso comportamento pecaminoso. Mas é óbvio que isso não procede dentro das Escrituras. Na verdade, o apóstolo Paulo, nós vimos isso no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, então nós vamos ficar pecando sempre? Então, se a graça já nos atingiu, vamos viver em pecado? Não. Se a graça nos atingiu, eu tenho nova natureza. Eu não sei se fica claro isso. Para o apóstolo Paulo, diz assim, se você tem uma nova natureza, não dá para você pecar. Você não consegue compactuar com o pecado. Não é assim, eu tenho nova graça. Não, se você nasceu de novo, pode acontecer o pecado, mas você não consegue viver no pecado que você está vivendo como uma velha criatura. Você perdeu a graça, literalmente, você virou um cara sem graça. Pode falar, meu lindão. Aham. É o anarquismo, né? Na verdade, assim, muito bom. O que acontece? A gente tem que entender, a Bíblia fala sobre o Velho Testamento como sombra de Cristo, é a sombra. Então, quando você olha a sombra, eu tenho uma noção do que é, mas eu não estou vendo o que realmente é. Em Cristo, a sombra, a cortina foi aberta. Ela foi descortinada. Então, a lei, a concepção do jugo da lei, ela morre em Cristo. A Bíblia, no capítulo 6, capítulo 7, que nós já vemos aqui, o apóstolo Paulo lida muito com isso, tentando explicar para o povo que antes eles estavam aprisionados nos conceitos da lei. Vocês eram reféns, eram julgados pela lei, e a lei só pode trazer morte, diz ele. Mas em Cristo, nós não encontramos a morte da lei.
a lei, como nós lemos nós vimos na última reunião nossa, ela revela o meu pecado. O apóstolo Paulo diz assim, ó, na lei eu entendi os meus pecados, eu discerni os meus pecados, porém, o que eu faço com o discernimento da lei que eu tenho? Eu não faço nada, porque eu não livro do meu pecado, porque eu sou o cara, porque eu doutrinei, agora aprendi a me desviar, virei o Matrix, saí do meu pecado. Não, eu saí do pecado porque Cristo entrou. Isso é uma outra questão muito importante quando a gente pensa numa teologia neotestamentária, porque você viu que o apóstolo Paulo, ele fala assim, o problema é que vocês não entenderam o que é fé. Vocês tentaram viver a vida religiosa de vocês na perspectiva das obras, ou seja, você fazendo. Quando nós entendemos a graça, tem pessoas que dizem assim, nossa, está muito difícil ser santo. Eu falei assim, então eu acho que você tem que rever se você está vivendo debaixo da graça. Porque o jugo de Cristo, ele é leve, ele é suave. Quando eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus, as coisas fluem. Tenho tentação, tenho provação, eu tenho coisa, mas eu tenho uma nova natureza. O que o diabo e as trevas tentam nos fazer? Elas tentam voltar a gente à nova criatura. Tentam fazer com que a velha criatura que foi crucificada no batismo, como nós lemos também em Romanos, semana passada, o batismo de morte, porque quem não é batizado na morte de Cristo, não consegue ressuscitar com Ele. Então o que ele fala? Você tem que morrer como Cristo morreu, no batismo de morte, para que uma nova natureza nasça na sua vida. Então, quando Jesus, ele diz assim, a lei então não existe mais, no capítulo passado, não, diz assim, a lei tem a sua função e o seu propósito, ela não é má, ela tem a sua função, mas a plenitude da revelação chega numa nova aliança, na personificação de Cristo Jesus em nós. Está dando para compreender, queridos? Então Cristo, ele nos livra da condenação de uma lei que só revela o pecado, mas não nos tira do pecado. Pode falar. Como se ele colocasse assim, não que Cristo ele aboliu a lei, mas o cume da lei foi para É o fim dela. É como a coisa que eu falo assim, ó, eu tenho um carro, meu carro é um Fusquinha, 65. Ele anda, eu ando com ele, eu faço tudo, só que o que aconteceu? Agora inventaram um carro novo, todos era Fusquinha 65, agora inventaram um carro novo, uma Mercedes-Benz 2014, troca, ela aperfeiçoou, entendeu? Tipo assim, a plenitude chegou. É lógico que é um exemplo pífio aqui que eu estou falando, mas assim, para entender, não é que aquilo não tem função, tem função. A lei teve sua função e teve seu projeto, senão Deus fazer uma coisa sem propósito, Deus não faz nada sem propósito. Porém, a plenitude da revelação se materializa em Cristo Jesus. Ok? Vamos lá? Vamos para frente, senão nós vamos acabar amanhã. Capítulo 10, ele diz no verso 19, ele fala sobre proclamação, que é quão formoso é os pés daquele que anuncia as boas novas, mas no verso 20, verso 21, tem uma coisa linda de Paulo. Paulo é o cara, ele diz assim, ó, a Isaías, a mais, o que foi? Espera só um pouquinho, deixa eu ler aqui, melhor que não consigo ler lá embaixo. Peraí, tá me deixando ruim aqui. 10, verso 20, e diz assim, Isaías, a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim. É isso, verso 21. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então ele está dizendo, ó, eu te dei, o apóstolo Paulo cita esse versículo, né, de Isaías, ele diz assim, ó, Deus deu oportunidade para um povo que não procurou ele. Por quê? Porque ele teve um relacionamento ele estendeu a mão para um povo rebelde, que é o povo de Israel, e contradizente. Então esse cara perdeu uma oportunidade, ele estendeu a graça dele, e aí o que acontece? Ele começa a provocar. Vê o próximo versículo, quer ver? Ó, pode pôr o próximo. Isso. Ele diz, Deus rejeitou Israel, Romanos 11, 1, perguntou, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu próprio povo? Né?
De nenhum modo, porque eu também sou israelita, descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Nós vamos só continuar o slide anterior. Você vai ver, depois eu explico isso. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele provoca Israel. Então ele diz assim: vocês tinham, mas vocês erraram. Agora, Deus está agindo por outros povos. Deus estendeu a sua graça para outros povos. Mas isso era bíblico? Ele diz: o profeta tal disse. O profeta tal disse que isso aconteceria. O profeta tal disse que isso também aconteceria. E olha lá o que ele diz. Deus rejeitou Israel? Não, ele não rejeitou Israel. Por quê? Porque eu sou benjamita. Eu sou de Israel, eu sou judeu. E eu sou um dos remanescentes. Próximo slide. Israel semeou sua rejeição. Ele diz: entendam que Israel, ele semeou o projeto da sua desgraça. Olha o que ele diz. Senhor, Isaías, ele citando Isaías: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. E o apóstolo Paulo diz assim: eu sou um remanescente entre os judeus que a graça atingiu. E olha o que ele diz no próximo versículo. Pode pôr no próximo slide. Que ele disse, porém, a resposta divina. Deus disse para Isaías. Ele disse: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também, o apóstolo Paulo diz, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ele está dizendo assim, na época de Isaías, ele chegou para Deus e disse assim: Deus, todo mundo se perverteu. E Deus disse para ele: não, tem alguns remanescentes. Tem alguns que não se dobraram. E ele diz: agora, diante da graça, ele vai olhar para Deus e vai dizer assim: Deus, não tem ninguém. E Deus disse: tem alguns remanescentes, porque eu escolhi. E um deles sou eu que estou dizendo para vocês. Ou seja, Deus não rejeitou Israel, porque se tivesse rejeitado Israel, não ia ter um só crente em Cristo Jesus. Deu para compreender? Mais ou menos. É pesado, Romanos é pesado, eu avisei para vocês. Nós vamos para um livro mais fácil depois, né? Pode falar. O 21, 28 do capítulo 11. 29 do capítulo 11. Não, mas é que assim, o que acontecia? O povo de Israel achava que Deus não amava Israel. Ele diz: não, ele ama os israelenses. E ele me chamou para ser um dos remanescentes. Se ele não amasse Israel, ele não ia permitir que eu entendesse o evangelho. É isso que ele está dizendo em síntese, tá bom? Vamos lá, próximo slide, senão a gente vai acabar no próximo. Romanos 11, de 7 a 8. Israel entorpecido pelo pecado. Por quê? Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição alcançou. De novo o termo eleição, para pirar a cabeça do nosso irmão Luiz. O alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Ele está dizendo sobre uma cegueira que Deus deu. A gente pira mais ainda, né? Peraí, Deus tampou o ouvido do povo para não entender? Mas Deus não quer salvar todo mundo? Não é verdade? Quando nós vamos mergulhar nas Escrituras, nós vamos conhecendo um Deus que não é o Deus pintado pela igreja, mas é o Deus que as Escrituras revelam. Deus, ele faz o que ele quiser. E a Bíblia diz que Deus colocou o povo de Israel num tratamento exclusivo dele. Eu vou trabalhar esse povo. E eu deixei eles coração endurecido. Ponto. Eles não vão entender. Vai ser pregado e ele não vai ouvir. Próximo slide. O propósito de Deus com a queda de Israel. E aí o que acontece? Eles diziam: mas por que Israel caiu, tropeçou? Isso tem alguma coisa boa? O apóstolo Paulo disse: pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem, só simplesmente para cair de cara no chão?
Tropeçaram o povo de Israel simplesmente para que eles fossem envergonhados? Não, de modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Agora eu quero provocar, olha a provocação do apóstolo Paulo. Pô-los em ciúmes. Deus é o cara. E eu fico vendo essas coisas, eu fico doido. Por quê? O que ele fez? Ele trabalhou Israel para que Cristo fosse conhecido através, Deus fosse conhecido através de um povo, certo? Por isso que ele disse, eu escolhi um povo menor, sem forma, sem alegria, sem nada. Eu escolhi um povo que não era nada, porque Deus escolheu aqueles que não são para serem. Não é isso que a Bíblia diz? Mas aí o que aconteceu? O povo ficou mala, sabe? Você viu aquele cara que vai lá, abre Marcelo, o cara acha que é o Brehim, né? O cara vai lá e começa a achar tudo, porque agora eu sou 12, tenho o broche do poder, pá, beleza. Aí beleza, o cara começa a se ensoberbecer, começa a se achar o cara, e ele caiu, tropeçou. O que Deus fez? Deus não impossibilitou a salvação de Israel, nem chutou o bumbum de Israel. Ele disse, eu tenho um projeto, agora meu projeto vai se materializar. Como? Eles me rejeitaram, eu vou estender minha graça por todos os povos, e a minha graça vai atingir os povos ao ponto do meu povo que me rejeitou ter ciúmes do meu relacionamento com os povos que antes não era povo de Deus, e dizer assim, por que eles têm e eu não tenho? Deus agora não é só meu? Não, agora é deles também. Não, mas por que é deles? E aí Deus provocou ciúmes do homem. É muito louco isso daí. É por isso que eu digo que a gente não entende os projetos de Deus. É impossível entender. Assim, ó, como que Deus, o judeu estava lá, se não tá bom, vou largar de Deus mesmo, vamos fazer uma estátua para Baal. Deus sempre perdoa a gente mesmo, porque a história de Israel é assim, não é? Ó? O povo de Israel busca Deus, e eles prosperaram, glória a Deus. E aí, quando estava tudo certo, eles olharam para os estátuas e ídolos e postes e ídolos e soberbeceram-se e deixaram Deus. Aí daqui a pouco vem, e mandou perseguição e guerra, e o povo voltou para Jesus, e voltou para Deus, e volta para Deus. Aí a hora que voltou para Deus, está tudo prosperidade, Deus restaurou a sorte de Israel, eles voltaram de novo para os pecados e para os seus ídolos, e volta de novo o povo com maldição e guerra de novo, eles sofrem de novo e vem. Essa é a história de Israel. Resumindo. Ou seja, a guerra, a perseguição, a dor, o sofrimento, o sangue, como instrumento de aperfeiçoamento de um povo em direção a Deus. Se tem perseguição, o povo volta para Deus. Se não tem perseguição, o povo se esquece de Deus. Mas eles estavam, como na perspectiva etnocêntrica do judeu, eles estavam numa boa. Por quê? Porque Deus é meu. Se eu me arrepender, tudo certo. Deus é rico em misericórdia, em bondade. Não é isso que a Bíblia diz? Quando Jonas vai lá e ele prega para Nínive se converte, ele fica irado com Deus, porque Deus perdoou ele. Eu sabia que é rico em benignidade. Que raiva de você, Deus, por salvar esse povo. Eu não queria que eles fossem salvos, eu sabia, eu te conheço, você é muito bonzinho. Só que a bondade de Deus chegou num ponto com Israel, falou assim, agora eu vou começar a trabalhar esses caras de verdade. E aí o que ele fez? Deixou o povo de Israel num tratamento específico, e se aliançou com todos os povos da terra, todos línguas, povos, tribos e raças, todos virão te adorar. E todos eles dobrarão diante de Deus. E quando ele foi para o mundo, o que aconteceu com o judeu? Começou a ter ciúmes. E os ciúmes do judeu fez com que eles voltassem para um Deus chamado Jesus Cristo. E é por isso que tanto judeu se converteu nos primeiros séculos da igreja. Ou seja, Deus é o cara. Na salva de palmas a ele. Próximo slide. Estamos encerrando, tá? Vamos lá, próximo slide. Paulo provocador. Olha o ciúmes de novo, ó. Olha como ele escreve. Olha como Paulo é malandro, no bom sentido da palavra malandro. Ele é perspicaz. Olha o que ele escreve. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Para quem que está mandando aqui? Para o judeu? Para os gentios. Olha o que ele diz. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios,
glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo, gentios, eu posso incitar a emulação. Quem sabe o que é emulação? Emulação, verso 13. Cadê você? O que é essa palavra emulação? Provocar ciúmes. Então, sabe o que acontece, gentios? Eu estou vindo aqui falar com vocês, trabalhando com vocês, porque eu sou apóstolo dos gentios agora. Dos gentios. E aí o que acontece? Ele mesmo, o apóstolo Paulo, diz lá em Coríntios que ele se fez judeu com judeu, gentil com gentil, grego com grego, não foi isso que ele disse? Ou seja, ele é só dos gentios? Não, ele está provocando o judeu azaiada. Ele está provocando o judeu azaiada. Ele está dizendo assim, agora eu sou o apóstolo, eu glorifico esse ministério. Ele diz, a fim de modo que eu possa incitar ou provocar a emulação, ou provocar os ciúmes, os do meu povo, e salvar alguns deles, porque o propósito não é provocar o meu povo, é provocar o meu povo para gerar salvação. Paulo é o cara. Está dando para compreender? Próximo slide. Eu quero falar sobre isso, antissemitismo. Antissemitismo é a aversão ao povo judeu, né? Isso é muito comum. Eu viajei daqui para a Turquia, para Istambul, do lado de um cara que é do Hezbollah, e depois de umas 6 horas de conversa, ele disse que se ele pudesse, ele matava todas as crianças de judeus. Eu falei assim, você matava até as crianças? Eu falei assim, mato todas. Eu falei, mas por quê? Porque vai crescer. Ele falou assim, não, lá no Líbano, é assim, ó, no Líbano a gente manda uma bomba e manda assim, endereçada a todas as criancinhas de Jerusalém. Eu falei assim, você sabe que você é meu amigo, né? Eu não sou judeu. Estou brincando, mas assim, existe mesmo, né, uma perseguição contra os judeus, mas percebam que essa perseguição aqui é tratada por Paulo numa perspectiva para os gentios, que somos nós, para que nós não fiquemos soberbos. Olha o que ele diz. Não te glories contra os ramos, porque ele está dizendo, o texto que o pastor Fernando pregou aqui no domingo, falou sobre o domingo aqui nas ofertas, se a primícia é boa, tudo será bom. Se a raiz é boa, todos os ramos serão bons. Então ele está dizendo, não te glorie você, o ramo que foi enxertado, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, a raiz é Deus, a raiz é o Pai. Se você achar que você é o cara porque você é um ramo, que você foi enxertado, quero só te dizer que não é você que sustenta a raiz sustenta você. Ele diz, alguns ramos foram quebrados, como o de Israel, para que eu fosse enxertado, né? Ele diz, próximo slide. E ele diz assim, bem, verso 20, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas tema a Deus. Ele está dizendo, gentios que foram enxertados na videira, em Deus, não se ensoberbeça, mas tema a Deus, porque Deus é um Deus de brincadeira, porque sim, se Ele fez isso com o povo de judeu, Ele pode fazer isso com você também. E aí ele diz no verso 22, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Quem quer ser cortado aí? Deus tem misericórdia das nossas vidas, não é verdade, irmãos? Vamos lá, próximo slide. Estamos encerrando. Ei, Romanos abençoado. Mas há esperança para Israel. Deus não fechou as portas de salvação para Israel. E lá ele fala no verso 23, eles também, se permanecerem na incredulidade, não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, se o ramo de Israel se caiu, Deus pode pegar esse ramo e recolocá-lo na videira verdadeira, se eles não viverem na incredulidade. Próximo slide.
Os dons são irrevogáveis, aquilo que nosso irmão já falou aqui para a gente. Romanos capítulo 11, verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então não tem, eu vejo algumas igrejas, eu acho muito engraçado isso, esse é pastor, não, ele era pastor na outra igreja, que ele não é mais pastor. Eu falo assim, que legal. Deus não revoga, mas o homem revoga. Olha que bênção. A igreja revoga. Ah, não, ele era pastor, agora não é mais. Como assim não é mais? Agora ele veio na minha igreja, lá ele fez o curso de pastor, então lá ele é pastor, aqui ele não é mais. Ele pode não exercer a função pastoral aqui, né, El Shaddai, mas ele continua sendo pastor. Ninguém pode tirar o pastor de alguém. Ninguém pode destituir do pastorado o cara, a não ser Deus, né? Isso é tarefa dele, ele que faz isso. Próximo slide, acho que o último, se eu não me engano. A salvação de Israel, e aí é o ponto que eu acho que vai ter muita confusão, tem muita confusão, não aqui, mas tem muita confusão, que diz assim: como eu disse para vocês, existem pessoas que acreditam que Israel todo judeu já está salvo, né? E aí ele diz, tem esse versículo que é a base deles, Romanos capítulo 11, verso 26, diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Queridos, tem 3 interpretações, tem tese de doutorado em teologia, o que significa essa palavra todo Israel. É verdade, tem muitas ainda. Por quê? Porque as pessoas acham que esse texto é um texto escatológico, é um texto para o final dos tempos. Ou seja, você vê no verso 26, diz assim, quando chegar a plenitude, né? No verso 25, porque não quero que ignoreis, que venha o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então o que acontece? As pessoas acreditam que a salvação de todo Israel acontecerá quando todos nós cristãos, gentios, formos levados ao Senhor, num advento escatológico, e aí todo Israel será salvo por intermédio de um libertador que virá de Sião. Isso dizendo sobre uma coisa por vir. Eu indiquei vocês a Bíblia de MacArthur, mas eu quero dizer para vocês que eu discordo do número, gênero e grau, tudo que está escrito aí nesse texto, tá? Então não existe uma Bíblia que é a melhor, que tem tudo certo, entendeu? O que está escrito na Bíblia MacArthur eu não compactuo. E o que acontece? Mas aí você pode também ter a sua própria opinião. Isso para mim não é um texto escatológico na perspectiva de que todo Israel, para mim, são todos os judeus de todos os tempos que receberão um específico agir de Deus. E isso já aconteceu com o libertador. Quem é o libertador, queridos, que veio de Sião? Opa! Quem? Ah, tá. Então, e quando você continua no texto, você vai ver isso daí. Isso é uma coisinha um pouco mais complicada, e depois, quem quiser, eu posso me alongar, explicar, se vai ficar muito tarde, tá bom? Mas isso para mim não significa um texto escatológico explicando que todos os judeus serão salvos depois. O que tinha que acontecer, já aconteceu, e assim por diante. Próximo. O último slide. A maravilhosa sabedoria de Deus, é aquilo que a gente já falou em Romanos 11, 33 e 34, que fala sobre os inescrutáveis caminhos do Senhor. Ninguém consegue discernir os caminhos de Deus, que sempre são maiores do que o nosso, e ninguém conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, porque Deus, ele é impossível de ser discernido. Amém, queridos? Ufa, parece uma metralhadora, para a gente poder encerrar isso daí. Semana que vem, vamos estudar, quando nós estamos aqui, 12, 13 e 14, tá bom?